Primeiros 100 mil são o dinheiro mais difícil que você vai ganhar. Não porque o mundo é injusto, não porque o governo te taxa demais, nem porque seu chefe é idiota. É difícil porque você não tem capital. E sem capital, você é só um hamster numa roda, suando muito, sem alavancagem nenhuma. As pessoas adoram fantasiar sobre juros compostos. Leem aqueles gráficos bonitinhos mostrando como 10% ao ano te transforma em milionário. Aí esquecem um fato inconveniente. Juros compostos não servem para nada se você não tem nada para compor. Essa é a piada cruel. Todo mundo quer o efeito bola de neve, mas ninguém quer empurrar a maldita bola de neve colina acima primeiro. Resumo, você tem que ter 100 mil reais. Não dá. Não dá para viver acordando para pagar conta, tá? Não dá para viver pensando na dívida. Eu passei por uma época que eu só acordava, abri o celular, tava lá o Serasa falando que meu score estava baixo, tava lá na época o Nubank falando, renegocie sua dívida, tava lá, eu olhava pro meu saldo, putz, velho, quase zero, e eu tinha que fazer mercado, e aí meu cartão já tava lotado, levando juros já em cima de juros, mas ainda não tinha bloqueado, mas ele já estava já contando juros, e eu tinha que fazer mercado para dentro de casa. E aí eu usava esse cartão que já estava próximo de bloquear, porque se ele bloqueasse antes, consequentemente, eu não ia conseguir fazer a feira de casa. Então eu ia lá e utilizava. Aí antes da fatura fechar, estrategicamente eu tentava pagar um mínimo, antecipar alguma coisa, porque se eu deixasse uma fatura fechar de novo, com ele já atrasado, ele ia bloquear todo o meu limite. O limite dele, eu lembro que era 12 mil reais. Só que eu só estava devendo ali em torno de 4, 5 mil. Para mim era muito. Então eu não tinha como pagar os 4 ou 5 mil. Eu tentava dar R$ 1.000 ali para tentar um respiro e ficar elevando minha dívida até chegar nos 12 mil, mas eu conseguia manter ali a comida dentro de casa. Então eu digo para vocês, é desesperador acordar todos os dias pensando em como eu vou suprir as necessidades básicas e pagar. Então, assim, a gente tem que correr atrás de 100 mil reais e nosso objetivo, e o meu principalmente, é justamente esse. Então, nesse vídeo aqui eu quero justamente falar como a gente vai tentar ganhar esses 100 mil reais, ok? Eu vou te mostrar como eu utilizo e como é a funcionalidade dessa regra de coloração e quero te mostrar o erro cometido a mim, né? Eu cometi um erro hoje e que você, teoricamente, não cometeria com base no que eu vou te explicar aqui. Eu cometi uma falha no meu próprio operacional. Né? Uma coisa simples, eu me alavanquei um pouco, o mercado até chegou na minha zona, mas vou te explicar nesse vídeo. Primeiro tudo, vamos mostrar aqui o que é essa regra de coloração. Depois a gente comenta sobre os 100 mil reais e como é que a gente vai tentar buscar lá. Primeiro ponto, essa regra de coloração, ela dá e descarta a necessidade de eu ter um indicador desse aqui abaixo. Isso aqui é um indicador de volume e para mim a análise dele é muito... Eu vou ter que olhar barra a barra, tal, para mim não é tão interessante. Pintar, né? O ser humano ele consegue associar melhor cores, associar melhor desenhos do que ficar olhando ali de forma tudo uniforme, uma cor só. Então, esse indicador me ajuda a entender se está entrando agressão para levar o preço ou se está entrando absorção. Ele não é um indicativo de compra e venda. Esse indicador não é porque colorir o que eu vou comprar ou o que eu vou vender. Não. Ele só vai me mostrar assim, ó, essa região aqui atrás tem dinheiro? Tem. Então, como é que o preço está chegando lá? Está chegando com muito volume. Então, significa dizer que se ele está chegando com volume, é porque está tendo um processo de defesa, de briga ali. E aí o volume eleva e a barra colore. Então, isso me soa um alerta de falar, será que esse gráfico vai parar? Então, ele não é um indicativo, ele só é um demonstrador se a região está sendo trabalhada ou não, se está sendo defendida ou não. Tá? Então, se esse mercado fizer uma movimentação para dar continuidade do preço, vamos lá, ó. Tá vendo essa máxima aqui do mercado? Ó, vou trazer para lá, para o lado. Tá vendo que a partir do momento que o mercado rompeu essa máxima aqui, ele foi fazendo uma regra de coloração no passo que ele foi levando, tá? Isso eu tô te mostrando com o gráfico parado, mas no ao vivo foi isso. A gravação está aqui do lado, eu não vou colocar para a gente não adiantar muito, não demorar muito esse vídeo, mas foi feito dessa forma, depois você pode fazer até um replay. E aí perceba,
Eu tô rompendo uma máxima com um candle de 5 minutos que começou aqui, tá? E nesse ponto aqui, exemplo que faltava ainda 3 minutos para acabar o candle de 5 minutos. E ele tá rompendo e entrando essa coloração, entrando no volume, a coloração. E aí eu quero que você perceba, a maior parte do corpo do candle rompido foi a partir do momento que rompeu, a maior parte, ou foi antes de romper? Ó, eu tenho mais corpo do candle rompendo do que antes de romper, né? Então, o que é que significa? Significa que o movimento de ignição da impulsão para alta foi com deslocamento de uma impulsão compradora, não foi absorvido antes. Max, explica de novo, claro. Perceba, se esse candle tivesse feito aqui, ó, antes, ou se ele até rasgasse um pouquinho, mas a maior parte do corpo dele tivesse feito antes, é um processo de absorção e a probabilidade desse preço reverter é grande. O que é que isso me caracteriza? Eu estou comprado no preço, né? Comprei aqui. E aí o mercado está subindo, 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 e eu estou vendo ele colorindo, porém eu vejo que o corpo do candle foi maior no final, e aí eu vou carregando o meu trailing stop, entendendo que realmente no final do movimento o mercado fez um candle forte, mas essa pressão aqui ó, foi maior no rompimento e não antes dele. Então, eu vou levando o meu trailing stop, porém entendendo que o processo de continuidade vai existir no mercado. Então, se o mercado tiver muito com um flow de alta, né, uma continuidade de alta, ele pode ir aqui ó, reto. Ó. Se ele estiver bem realmente potencializado, e aí você já fala, putz, realmente tem um potencial. Eu vou levando barra a barra de 5 minutos, né, claro, protegendo para entender que chegou uma barra forte no movimento, né, no final, não foi no início, mas o potencial de deslocamento para continuidade é maior, ok? Então, porque o corpo que rompeu com um volume acentuado maior do que a média anterior, é exatamente isso aqui, ó, a média é essa. Tudo que sair da média, ele vai colorir. Ó, coloriu essa daqui de vermelho justamente por quê? Porque foi o maior de todos. E esse daqui, um pouco abaixo, de laranja. Perceba o que é que o mercado fez, ó. Ele só fez voltar lá, né? Como se fosse soar uma armadilha aqui e joga para cima de novo, porque o potencial comprador de deslocamento para alta foi maior no rompimento. Então o mercado foi e aqui está continuando a movimentação de baixa, não houve a inversão. Ok? Com base nisso eu vou te mostrar meus erros e tudo mais, mas estou te mostrando aqui a questão da coloração para você entender que o mercado está rompendo com força. Vamos mostrar outro exemplo. Ó. Diferente daqui, eu vou pegar essa máxima, vou botar aqui uma coisa e perceba, ó, o corpo do candle está fazendo com a regra de coloração, então está tendo uma briga, né, mais elevada no mercado, então o volume está entrando. Só que esse volume está entrando aqui. Está fazendo após o rompimento ou antes de romper? Está fazendo muito antes, é o corpo desse candle. Então, o processo de parada desse mercado vai acontecer. Ele vai fazer um pullback, porque ele gastou muito combustível, muito dinheiro para tentar romper uma máxima anterior. E não foi a partir do rompimento, mas foi antes. Então, foi justamente por isso que no vídeo anterior eu te mostrei que eu fiz uma venda aqui. Justamente por entender que quando o mercado foi tentar romper, entrou muito volume acima da média, né? Uma barrinha laranja. E aí ele tentou deslocar, mas aí, bum, veio uma barra voltando. Eu fiz a venda aqui e voltei o preço para cá, tá? Então, mais ou menos é isso. Então, você observa todo o movimento de alta que foi feito antes de perder, ó, um candle muito forte, um volume, ó. Você vê a denúncia da regra de coloração, né? Ele colore antes de perder. É justamente porque está entrando defesa contrária e o mercado vem, tá? Então, esse indicador ele te ajuda a entender a geolocalização do preço. Ok, é uma máxima, vamos ver se vai entrar deslocamento, né? Fluxo direcional. Pô, tá fazendo um candle forte antes de romper e ainda tô vendo colorido, pô, tá tendo defesa, a probabilidade que isso vai inverter. Perceba aqui de novo, ó. Eu tive um movimento de rompimento de mínima, né? O pessoal gosta de operar muito isso. Beleza, como foi esse rompimento de mínima? Ó, com uma laranjinha até escura. Então, como é feito essa regra de coloração? Né? Como é feita a computação dela? Ela é dividida em 4 cores. Primeiro, laranja, depois laranja escura, e aí vem vermelho e vermelho escuro. Ok?
Max, putz, é muita coisa para olhar. É muita coisa. Justamente por isso que eu não quero saber dos escuros e dos escuros aqui. Eu só quero saber se é vermelho ou laranja e para mim já tá de bom tamanho, tá? O vermelho escuro e o laranja escuro eu só já tenho uma noção que falar, um volume mais acentuado um pouquinho, né? O vermelho é o maior de todos, é um volume bem discrepante acima da média, tá? Que estiver passando, a média do volume está sendo negociada aqui, ó. Deixa eu pegar de novo aqui a canetinha. A média do volume está sendo negociada aqui, ó. E aí eu tenho uma barrona enorme aqui, ó, de um volume financeiro. Aí vai pintar de vermelho. Perceba que eu estou caindo aqui, ó, não tem coloração nenhuma, porque está tudo dentro da média, ó. Então, por isso que não coloriu. Por que essa daqui coloriu? Justamente porque foi um pouquinho mais elevada, ó, essa e essa. Então, o que é que você entende? O mercado rompeu a mínima aqui anterior, rompeu, ó, e o candle de rompimento, né, quando realmente deu potencial vendedor, foi um candle de um volume elevado, então eu descarto a possibilidade, a necessidade de ver esse indicador, porque é tudo de uma cor só aí embaixo. E aí, para a mente, associar é ruim. A mente gosta de ver desenhos, cores, ela associa mais rápido. Então, eu tiro isso aqui, pois você já entendeu que são os volumes elevados, tá? Eu excluo isso aqui. E aqui eu te mostro, ó, é mais fácil identificar. Então, o rompimento foi um rompimento com volume, tá? E o mercado tentou jogar para cima, abaixo de uma mínima. Porém, o deslocamento foi feito com o candle rompendo com mais agressividade na força. A mínima é essa. O mercado tentou aqui do nada, entrou um fluxo direcional. E o deslocamento do corpo do candle não está maior após romper, ó. Eu vou botar nessa mínima aqui, ó, mas o certo é essa daqui, porque é daqui que entrou um volumezinho maior. Tudo é o dinheiro, lembra disso, tudo é o dinheiro no mercado. Essa daqui é a mínima certa, mas observe, até se eu olhar nessa menor aqui, ó, o corpo do candle não está maior no rompimento do que lá em cima. Então, essa é a ideia. É por isso que o mercado veio aqui, testou essa região, coloriu, tá? Porque ele coloriu até com laranja mais claro, porque justamente aqui entrou mais, com laranja mais escuro, entrou um volume um pouco maior. Então, o reteste, como já tinha dinheiro aqui atrás, ele não precisou forçar muito, tá? E aí foi realmente um processo de absorção. Deu para ver, ó, realmente essa região é a região de defesa, a região de mínima, voltou com muita agressividade, tá, para tentar voltar para cima de uma mínima, mas entrou volume. Isso soa nossos olhos e fala, olha, pode ser que tenha um potencial de trade. Então, ele não é um indicativo de compra nem de venda, ele é um indicativo de região se está tendo defesa ou não. Espero que tenha entendido, se não, deixa nos comentários abaixo. Provavelmente tem gente que assiste aqui o canal, não se inscreve, vamos fortalecer a comunidade, eu estou levando muita coisa boa aqui, estou realmente entregando tudo que eu sei de 8 anos de mercado com uma facilidade, uma leveza maior, ok? Entendendo e explicando o mercado do jeito que é, da forma correta, né? E não com desenhos gráficos. Então fortalece aí para a gente crescer e eu trazer mais benefícios ainda, que eu já te mostro. Voltando cá, entendeu a regra de coloração, né? Então, você está percebendo que a probabilidade desse mercado dar continuidade para alta é maior justamente porque, ó, onde é que eu estou com o dinheiro posicionado aqui, ó, a maior volume do dia nessa tendência de alta foi aqui. Foi justamente aí que o mercado parou, ok? Agora vamos lá, se você está acompanhando os vídeos anteriores, você viu que eu te dei ali o checkmate, onde eu ganhei o dinheiro no mercado. Tá bom? Onde eu realmente fiz grana foi com o vídeo anterior. Então, se você não viu, volta lá. E aonde foi? Ó? Eu peguei aqui essa ferramenta de canal de Fibo, tá? Não vou repetir o que eu fiz no vídeo anterior, mas só para você ver que eu estou pegando essa ferramenta de canal, se você não viu o vídeo anterior, e projeto para cima. E eu tenho as projeções, tá? No vídeo lá, dá uma conferida. E aí, venho aqui na mínima, tá? Quando tiver um V ou quando tiver um A, essa projeção que vai se fazer sentido, pois ali inicia o ciclo de Wyckoff. E aí joga aqui, ó, até o final do V. Observe que o V aqui, ó, tá bem pontuado, ó. Ele fez, acelerou aqui e voltou aqui, ó. Se eu até pegar o pavio, ó, dá praticamente um V certinho, tá? Após o V, o mercado tem que estar lateral. Lembra disso, não é só um V, não. Ele tem que fazer lateralidades dentro desse V em seguida. Para quê? Para ele vir buscar a liquidez depois. Então, o V tem que ser acionado, a lateralidade tem que existir e logo em seguida ele tem que buscar a liquidez em extremidades. Ok. Perceba aqui, ó. Hoje para mim era um direcional de alta. Eu falei isso, pontuei isso no grupo, na sala ao vivo, né? Inclusive, entra lá, acessa a comunidade, a sala ao vivo está gratuita ainda. E para você ver o meu nível de análise. E perceba,
onde é que está o dinheiro do mercado? Max, como é que eu analiso o dinheiro? Primeiro tem o indicador, né? Eu gosto muito do X-Wave. Mas sem indicador, você percebe que a aceitação do mercado foi nessa região. Ó, o mercado trabalhou aqui. Eu vou botar até um X, ó. X, 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 X. E depois o mercado trabalhou lá em cima, ó. Então, eu tenho dinheiro sobre dinheiro, dinheiro sobre dinheiro. O que é que o mercado fez? Saiu do último alvo, ó, como foi cravado. Não consegui pegar, foi muito rápido essa batida aí. E voltou. Se fosse mais devagar, eu conseguiria pegar, bateria a meta rapidinho. E pegou. Ó, e voltou aonde? Ó? Justamente na ponta do Vzinho. Ó. E aí segurou lá. Okay? Aqui eu te mostrando onde foi meus erros hoje. Tá? Eu quero que você perceba que isso aqui é fruto de 7 anos, quase 8 anos já agora, de planilha, de dedicação, de amostragem, de estatística e repetição. Então, eu não estou te falando isso aqui com base em simplesmente uma ferramenta que eu achei nova e estou te colocando aqui para você usar. Não, estou te falando que foi isso aqui que eu fiz uma grana, foi isso aqui que eu validei durante muito período, muito tempo, tá bom? Então, não é achismo. E aí, vamos lá, ó. Essas linhas, elas servem como literalmente o suporte e resistência, tá? Literalmente, aqui você vê, ó, onde o mercado foi milimétrico, é aqui que eu alavanco e é aqui que a gente entra nos 100 mil reais lá, tá? Do início do vídeo, beleza? E vamos lá, ó. O que é que eu fiz hoje, né? Acabei que na sala eu ensinando bastante ali, o pessoal perguntando, tal, mostrando como é que via, e aí eu deixei passar essa oportunidade aqui do início e acabei pegando um trade de venda aqui. Por quê? Essas linhas, principalmente as pontilhadas aqui, ó, que é o último alvo e o primeiro alvo, tá? Max, esse primeiro alvo é que nível? Vou colocar aqui os níveis aqui, fica mais bacaninha, né? Tá, não mostrar, vou colocar na direita. Ó, puxar a tela aqui para o lado, observe. Esses são os maiores, por isso que eu deixo pontilhado, que é o 161, aqui na ferramenta, no Profit Chart, tá? E o 361, tudo bem? Então, esses são os mais fortes. E é esses aí que eu olho. Então, se o mercado estiver abaixo, né, eu vou vender. Se o mercado estiver acima, eu vou comprar. Simples assim. Fecho o K. E aí eu vi o mercado trabalhando, ó, tá vendo? Como uma verdadeira resistência ali. E aí eu fiz uma venda aqui. Qual era o objetivo dessa venda? Se aqui entrou uma coloraçãozinha, o que é que eu queria? Eu queria que o mercado fizesse esse rompimento falso, tá? Viesse, quebrasse, depois esse. Né? Uma teoria, uma análise clássica aqui bem simples. Só que ele não fez, né? Ele só rabicholou. Porque eu sei exatamente que essas linhas são muito fortes, né? Principalmente também essa daqui do V, ó. Pois por que esse V é forte? Porque quando o mercado faz uma venda climática segundo o Wyckoff e reage automaticamente, essa reação automática é com base em stops, porque os vendedores entraram no final e rapidamente foram surpreendidos com a patada para cima, né, de um comprador e, consequentemente, eles estopam a operação deles de venda no final. E aí, exatamente essa briga entre o vendedor que vendeu no final e o comprador que bateu para cima para estopar o cara, ali está o choque do mercado. E esse choque é justamente nessa última região. Max, isso aqui é um suporte com base no que eu aprendi na análise técnica clássica. Ok, eu não vim aqui para tirar a sua análise, eu vim para agregar. E essa agregação está relacionada a quê? A você entender esse mecanismo do V do ciclo de Wyckoff e entender que aqui, ó, observe que não tinha compra, 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 e a compra entrou aqui. Então, significa dizer que realmente ali tem um potencial, tanto choque para o Wyckoff, tanto um volume financeiro maior. Eu coloquei aqui em cima porque o Vzinho ficou melhor e fica mais alinhado o mercado com isso. Né? É muito milimétrico, né? Se eu for botar aqui, ó. Eu descarto o pavio. Eu particularmente descarto o pavio. Diferente um pouco de outros analistas, o Wyckoff, eles acabam considerando. Eu descarto porque eu quero ver o acordo fechado entre os players. Fechou? Então, observe. Aonde foi que eu errei? Justamente aqui. Eu fiz a venda, tá? Acreditando que o mercado poderia buscar essa região ou até passar um pouquinho e depois rejeitar, que ficaria legal. Armaria uma armadilha no mercado. Não peguei. O que foi que aconteceu? Ele voltou com um candle muito forte antes de romper essa região. O que eu fiz? Adicionei lote. E aí, nessa adição, o mercado foi e me estopou.
O mercado já estava muito preparado para o movimento de alta. Eu esperava um movimento de alta, né? Dentro das fases do ciclo de Wyckoff, era para fazer uma alta, né? O volume está tudo embaixo, a negociação está tudo embaixo. E aí, eu fui estopado. O que é que eu fiz logo em seguida? Eu falei, olha, pessoal, tem um potencial aqui. O mercado está acima, ó, dessa minha linha pontilhada e é daqui para cima. Eu fiz a compra aqui nesse candle, tá? Isso num gráfico de tempo menor até. E aí o mercado foi, eu falei, olha, pô, legal, tal, tem potencial, a gente vai levar, tem um payroll que vai sair hoje, inclusive. Então, antes de sair o payroll, eu estava aqui pautado nas 10h05, eu já tinha aberto o mercado à vista, inclusive. E aí, o mercado foi ganhou, depois ele foi e me tirou. Aonde foi esse pequeno movimentinho de queda aqui, ó, que computou em 160 pontos, o porquê me tirou? Primeiro ponto, eu alavanquei aqui, ó. E aí eu caí num erro comum, né, de grande parte da maioria, e eu já estava com stop. Então, quando eu alavanquei, já estava com stop. Quando ele voltou somente 150 pontos, que é onde eu deveria ter colocado o meu stop, que era abaixo dessa região, tá? Ela é milimétrica, pessoal, mas você tem que entender que também você tem que dar uma margem para ela, né? E aí você vê, o mercado belisca aqui como se fosse uma armadilha, né? Então, o mais interessante se entrou volume nesse candle, você pode colocar o stop sempre abaixo dele, ó, fica mais bacaninha. Então, seria um stop que eu não estava querendo pegar. É um stop ali de 200 pontos em média. Tá? Pequenininho, merreca. Eu sei que você pode falar agora, mas na hora eu já estava com um stopzinho. Eu falei, putz, tem um potencial, eu não quero arriscar mais do que isso, já que eu estou um pouquinho mais alavancado. E aí estoparia a minha conta e bloquearia. E aí eu acabei diminuindo, acabou me tirando e o mercado foi para o alvo, né? Max, esse daqui foi a conta daqui foi o candle do payroll, tá? Eu descartei esse, tá? Esse aqui para mim não interessa. Meu alvo era justamente esse daqui, tá? Por quê? Porque era a retração do 7640, tá bom? Era mais ou menos a retração do 7640 ali que eu tinha. Não, na verdade, na hora... Não, perdão, pessoal, tá? Até para não... foi o payroll que eu tinha falado, né? Como o mercado acabou agora, onde foi? Eu falei, ó, pessoal, tem essa barra muito forte aqui, ó, né? Subindo para tentar rasgar uma máximazinha anterior, vamos protegendo, tá? Vamos protegendo aí, justamente porque o mercado pode... Já tem um payroll, já vai começar o payroll, então vamos protegendo aqui para levar. Né? E eu já estava estopado na minha conta, já não tinha mais o que fazer, mas quem pegou, que foi realmente a galera ali dos alunos, ó, se armou. Se armou, pegou aqui, levou até lá, foi protegendo de fato, deu para pegar uma boa pontuação, tá? Você vê daqui até lá, aqui o mercado deu 500 pontos, vamos supor que a gente protegeu aqui, deu 300 e pouco, bem interessante, tá? E aí, o mercado não deu. Então, observe, o mercado está dando continuidade justamente por causa de todo esse segmento. Tá? Então, vamos pular, já te expliquei exatamente o meu erro hoje, te expliquei exatamente o quão é perfeito, né, essas análises. Eu posso, em outros vídeos, te mostrar também, aplicado em outros gráficos, ativos, tempos gráficos. Tanto faz o ativo, o tempo gráfico. Sempre vai ser as mesmas análises, tudo bem? Então, não independe do tempo. Pode ser num segundo, vai ser exatamente igual. Ok? Então, eu só quero que você perceba o quão milimétrico o quão essas regiões realmente respeita bem, ó, o mercado chegou lá. Tá? Na segunda vez que ele passar, já não pense ali já em vender de novo, não. Por mais que encaixou ali, mas é na primeira batida. Sempre na primeira, tudo bem? Então, chegou aqui, vamos supor que o mercado viesse e tivesse perdido aqui e falhasse e viesse aqui de novo para cima. Para mim não importava, ele tem que ficar aqui e daqui para cima. Se ele já perdeu a região, não vou mais, tá? E vamos lá, como é que a gente agora vai tentar alcançar ali o famoso 100 mil reais para a gente sair desse marasmo aí de uma vida num círculo de ratos? Primeiro ponto, pessoal, não tem como a gente conseguir alavancar sem dinheiro. Ninguém quer empurrar a bola, né, como diz ali aquele vídeo. Então, a gente vai ter que tomar risco. Vai ter que ir no hard mesmo, não tem condição. E aí, a única possibilidade que dá é uma mesa proprietária. A única, porque ela vai te dar mais capital do que o que você já tem. Tá? Então, assim, exemplo aqui, ó, tô dando um exemplo, tá? E é que eu já explico o porquê.
Você entra aqui com, vou pegar no mais básico aqui do possível. Você entra aqui com R$ 450, ela vai te dar 2 mil e pouco, tá? É muito, aqui não vai dar para fazer 100 mil não, tá? Você entra aqui com 1.500, você já vai estar com 6 mil de margem. Pô, legal. Melhora um pouco, tá? Se a gente pegar um plano um pouquinho maior, você vai estar com 18 mil para pagar 13.800. É uma alavancagem de quantas vezes mais? Vamos pegar aqui. Vezes 3, não mais, vezes 4, né? 3.800 vezes 4. Errei ali, mas vai dar 15 mil e pouquinho. Então, é quase vezes 5, não é isso? Vezes 5 vezes. Então, vai ter que se alavancar. Max, essa mesa aqui, eu achei muito caro ela, né? Eu não tenho vínculo nenhum, mas aqui eu quero te mostrar o que é que eu consegui pra gente da comunidade cá, tá? Então, se inscreve lá, se você ainda não se inscreveu no canal, deixa o like, faz um comentário, vamos fortalecer aqui, justamente porque eu hoje, no status que eu tenho hoje aqui, né, hoje por ser parceiro da Rico Corretora, que é vinculada à XP Investimentos, né? A XP Investimentos e Rico Corretora é a mesma empresa, né? A diferença é que a XP comprou a Rico, a XP comprou também a Clear. Então, é o mesmo segmento. E por eu estar numa posição de destaque, essas empresas me contactam para tentar parcerias. Eu não tenho parceria com a 5PI, contrato com a 5PI. Porém, o que me chamou a atenção nela, eles não é teste, e quando você passa do teste, eles não te dão um simulador remunerado. Você não vai estar em uma conta com simulador remunerado. Por quê? Justamente, um simulador remunerado, a mesa proprietária, ela tem que lutar contra você, porque se você estiver ganhando dinheiro no simulador remunerado, ele vai ter que estar te pagando e isso para eles não é tão interessante, vai estar tirando do bolso. Já a 5PI não, a 5PI é conta real. Então isso já me chamou um ponto positivo, ok? Segundo ponto, como eu não tenho parceria, mas eu tenho essa minha posição de destaque, o que é que eu fiz? Ok, eu não assino um contrato com vocês, eu não divulgo vocês, eu não tenho interesse nisso justamente porque eu sou vinculado à XP e eu não tenho interesse em divulgar outra empresa. Porém, eu posso oferecer à minha comunidade o plano de vocês, contanto que eu não quero ganhar nada em troca, mas o dinheiro que vocês vão me dar, eu vou dar para o meu cliente. Ela, Max, a empresa aqui falou, olha, eu não tenho como pegar o plano aqui e dar o desconto que eu ia dar para você no rebate, porque eles me ofereceram 10% de rebate aqui, que é o quê? Se você compra esse plano, eu ganho 10% disso, né? 2.450 vai me dar R$ 245. Eu não posso fazer isso e mandar direto para o cliente. Aí, você que sabe. Então, o que é que eu fiz? Dentro da minha comunidade, no link abaixo, o que é que eu estou fazendo? Caso eu fizesse contrato com eles, eu iria ter isso em toda a sua compra. Perdeu o plano, comprou de novo, eu ia ganhar 10% sempre, a vida toda, se você mantesse aqui. Mas por não ter contrato, eu só consigo, só para eu falar assim, então beleza, vocês me fornecem esse rebate para eu divulgar para meu pessoal, caso alguém tenha interesse, porque nem todo mundo tem capital. Então se eu ficar assim, vem operar comigo na Rico, mas se o cara às vezes não tem capital, não vai adiantar. Então, beleza, eu não fecho contrato com vocês, vocês me dão esses 10% da primeira compra somente e eu passo para a minha comunidade o que vocês vão me dar no Pix para eles. Então, tudo que você comprar aqui, se você comprar um plano e tiver na minha comunidade, eles vão me dar o Pix, você me sinaliza, Max, comprei através da sua vinculação aí de certa forma e tu consegue os 10% de volta? Consigo. Assim que eles me dão, geralmente é com 10 dias depois da sua compra, foi isso que foi me informado, eu te passo. Essa é a garantia, tá? Esse é o que eu consigo para a nossa comunidade que está crescendo cada vez mais. Então, eu não quero ganhar nada em troca, eu só te dou esse benefício. Então, já o plano aqui. Aí, o que é que eu posso ter mais? Quanto maior a comunidade, mais gente eu levar, eu falo, olha, a gente não tem negócios, mas se eu trouxer uma galera legal, dá para fazer um desconto aqui? Então, ela me pontuou, depender da demanda a gente consegue. Então, essa minha posição de destaque traz para vocês benefícios e, consequentemente, eu acabo levando sempre para vocês. Então, quanto mais crescer a comunidade, mais pessoas estiverem interessadas, esse plano tende a cair mais de preço e ainda mais os 10% que eu tendo a passar para você diretamente no Pix. Fechou? Então, por que eu estou falando isso? Porque a forma que eu tenho para te ajudar
onde eu estava em um marasmo, não tive ninguém para me ajudar, infelizmente. Eu liguei para um amigo, liguei para outro e ninguém me ajudou, porque eu queria dinheiro. Eu falei, pô, irmão, me empresta uma grana aí e tal. Ele, Max, eu não faço isso não. Não empresto dinheiro não, tal. Eu falei, pô, meninas, pô, pelo menos 5 mil reais ali só pra eu aliviar, fazer uma feira aqui e tal. E ninguém me ajudou, velho. E eu vi que é cada um por si. E se é cada um por si, então tá bom, que se dane. Então, eu, teoricamente, eu tenho essa índole e eu tô aqui fazendo isso como troca do que Deus fez na minha vida, tá? Se você não acredita, cara, tá tudo bem, tá? Mas eu respeito, mas eu vi que foi algo realmente muito me dado de graça, né? E de graça, quando eu digo, não é gratuidade financeira, é pela graça divina, porque não tem como, velho. Eu tava realmente com uma situação de querer, Deus me perdoe falar isso e tal, mas pense numa maior gravidade, né? Que você pode atentar com a sua vida, é mais ou menos isso. Então, diversas vezes eu chego aqui, pessoas me mandam recados, e aí acaba que eu me sinto sensibilizado. Então, é isso que eu posso fazer pela comunidade. Como é que a gente vai tentar alavancar e ganhar os 100 mil? Justamente, pessoal, você pegando um plano desse, você passa no teste e tudo mais, alavanca aqui o capital e em trades, onde você vê exatamente o mercado respeitando uma operação dessa, um gabarito desse, de o mercado chegar nessa região aqui, ó, desse meu canal, né? Fazer uma força muito grande e você vê a ignição e você alavancar até o talo, de verdade, tá? Porque o potencial de prejuízo é muito pouco para o potencial de ganho. Então imagine você alavanca ali sua conta em 50 contratos, coisa que você não conseguiria na sua conta pequena, sei lá, tem R$ 1.000 para operar. Nessa operação aqui, vamos supor que você ganhe nada, 3, 4 mil reais. Então você já dá um respiro. E aí qual vai ser a sua estratégia? Você passou no teste, você vai ir para o simulador remunerado? Não, isso aí é outras mesas. A 5P eu achei legal porque você vai realmente para real. Então você vai para real, fez uma operação dessa, deu boa. Se puder até, fica nos outros dias só um lotezinho, só devagarzinho, né? E recebe o primeiro ganho. Recebe o primeiro ganho para que você sinta-se bem, para que você pague até o valor do dinheiro que você investiu ali e vamos lá para o segundo dia, para o segundo mês, tá? E aí você vai buscar de novo operações com esses mesmos segmentos. Pô, Max, aqui ó, o mercado fez aqui um certo Vzinho aqui, e aí se a gente fazer ali a projeção, ó, ele não foi lá em cima, ele foi aqui embaixo, Max. Ó, ele respeitou legalzinho. Entrei comprado aqui e o mercado, pum, me tirou. Ok, te tirou, você tomou stop e o mercado te tirou o stop aqui de 100 reais, ou de 100 pontos, né? E aí o que é que ele fez depois? Ó? Ele rompeu e voltou para testar próximo ali a região, mas ele te deu aqui uma força muito grande antes de voltar. E aí você percebeu que isso aqui é um suporte e isso aqui é uma resistência. Então, se o mercado tiver uma tendência muito alinhada, observe exatamente ó, essas proporções. Quando ele sai desse alvo, que é o primeiro, ele vai buscar o segundo. E se você está percebendo que o mercado está indo mais direcional, aqui é o alvo que ele tende a parar. Justamente você observa como é que o mercado parou lá, sem perdeu, voltou, testou. Então, como eu disse, essas linhas são muito milimétricas. Se ele vai no primeiro, se ele perde o primeiro, ele vai no último. Ok? Então, quero que vocês percebam exatamente isso. Observe que ele veio ó, no penúltimo, nessa linha pontilhada, tá? E aí voltou para testar, não teve força, ó, porque ele gastou muito combustível antes de romper, né? Para perder, voltar aqui para cima da mínima de novo. E ele volta. Se ele cai aqui de novo, aqui é aquele famoso análise técnica clássica simples de rompimento de mínima. Por que funciona aqui? Pô, porque eu tenho um baita combustível ali em cima, mercado travado aqui, ó, o dinheiro está aqui, ó, justamente nessa região, ó. Então se o mercado perde e fica abaixo do dinheiro, é justamente por isso que o mercado ó, faz um candle de ignição, fica lá atrás abaixo do que? Do dinheiro. Então ele vai buscar lá o último alvo. Então a gente tem alguns mecanismos de, pô, não é sempre que vai ser perfeito, mas você percebe que o stop é curto e o potencial da análise é maior. Então, a gente vai olhar isso o tempo todo, sabe? Em outros mercados, deixa eu ver se eu acho aqui no mini índice. Ó, de certa forma aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um Vzinho aqui, tá? E tem uma lateralidade?
Vamos tentar pegar isso aqui. Max, eu pego aqui para aqui, né? Assim, um A. Eu pego esse V. Assim, você vê que a diferença é quase nada? Eu digo porque já me perguntaram isso. Falei, a diferença é muito pouca, sabe? Pode pegar dessa forma. E aí você percebe onde é que o mercado segura tanto na mínima, tá? Aí você vê que o mercado já foi mais bagunçado, mas ó, segurou bem, tá bom? O mercado chegou aqui também, ó, acabou não cravando, né? Mas respeitou. E aquele também já foi melhor, né? E respeitou para queda, beleza? Então, o que é que a gente vai ter noção? Ter a cautela e você pontuar na sua cabeça. Pô, eu tenho que esperar a melhor entrada, porque isso depende para que eu provenha a minha família melhor, para que eu possa me alavancar na minha vida, ter ali um capital para eu ficar e respirar. Então, pô, fez o A aqui, o mercado lateralizou, ó. Observe. Fez aqui, ó, um A, lateralizou um pouco ao redor aqui dele, né, depois, e vamos lá, ó. O mercado chegou lá em cima? Não. Então falhou, então não interessa pra gente. Não interessa. Então aí não é um padrão, tá? Aqui de novo, ó. O mercado, ó, chegou forte, sentiu defesa, ó, a regrinha de coloração e começou a lateralizar. Será que aí eu consigo trabalhar? Vamos ver, ó. A gente vai trabalhar ali com o corpo fechado do candle. Presta atenção. Olha o que é que ele fez nesse dia aqui, ó. O dia finalizou exatamente aqui, ó, pessoal. Ó, ele foi buscar onde, ó? No máximo do limite da região, que é essa última linha aqui, ó, que é o 200%, tá? Essa ele pode variar um pouquinho para cá depois ir. E aí observe, ó, no dia seguinte o mercado já abriu lá. Pô, não dá para pegar a abertura de mercado, mas perceba que ele voltou lá, é a localização, e deu um candle de ignição, ó. Aqui é o seu potencial de você chegar aqui, ó, quando ele começar a reagir um pouco, não espera o candle subir todo não para não ficar longe, mas viu um pouquinho reagindo, vem stop abaixo aqui é o máximo, e aí você alavancou, deu para fazer um capital legal. Essa puxada aqui de alta, puxando aqui de queda, pô, vamos supor aqui, ó, já dá 800 pontos, com 50 contratos já é 8.000. Então, pensa aqui comigo, você já fez, exemplo, no mês anterior, você conseguiu acertar uma excelente operação, fez 4, depois você fez 8 e tenta juntar essa gordura. Já estamos em 12.000, já estamos em 10% ali até chegar aos 100. E a gente vai tentar trades dessa forma, sempre com a melhor, mais perfeita da análise. Ó. Não é toda vez que aparece, você percebe. Se fosse assim, é dinheiro de ganhar na Mega Sena, né? 1 bilhão. Então, em FUT, a gente tenta aqui, vou jogar lá pro lado e ver se acha alguma coisa. Ó. Fez o V aqui de novo, não fez? Beleza. Só que perceba que o mercado está lateral, só que ficou fazendo ali o famoso range, né? Cima, topo, cima, não buscou em nenhum lugar. De certa forma, você traçou. Ó, corpo fechado do candle, corpo fechado do candle. Onde é que o mercado foi? Ó, observe. Esse daqui ele não buscou embaixo, tá? Mas foi em cima. Observe. Candle forte chegando. Aí ficou picotando, picotando e depois explodiu para queda. Onde é o stop dessa operação? Tem que ser acima dessa... Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, acima dessa linha aqui que é o 100%, tá bom? Então ele fez meio que o gabarito, ó. Candle muito forte para chegar lá e sentiu defesa, depois veio forte para queda. Quantos pontos deu? Deu 900 pontos. Vamos supor que você parou aqui, ó, 700. Então, pô, 50 contratos, já deu outro tchan. E aí, foi fazendo. Foi assim que eu fiz para estar dando certo na minha vida. Eu não usei mesa proprietária. Eu estou te dando só esse adendo a mais, porque pode ser uma alternativa, tá? E aí, a gente vai levando. Observe de novo aqui, ó. O mercado foi e voltou para testar onde, ó. E aí, explodiu de novo. E foi aonde? No outro alvozinho, né? O intermediário, antes do último. E aí ele segurou tal e foi. Então, sim, o que é que você vai fazer? Sempre procurar pontuar esses movimentos laterais os mais perfeitos possíveis, porque isso depende para a sua virada de chave na vida, cara. Leva tempo, não vai ser fácil, não vai ser simples, mas assim, eu tô te dando uma alternativa que é viável. Então, entra lá na comunidade. Hoje eu tomei um stop, mas o que é que se tem que fazer? Tem que estipular limites, tá? Hoje eu estipulei um limite, passei um pouco desse limite justamente porque a gestão da semana, se eu te mostrar, essa aqui é a minha conta copy, na maior tranquilidade, ó. Eu tava indo bem, tomei um stop.
Pô, legal, esse stop aqui me causou em torno de R$ 170, o primeiro. Negativo, né? Devolvi todo o ganho ali da conta. E aí, num dia de ontem, eu fui e recuperei bem, fiquei legal, fiquei com a meta ali praticamente da semana 400. E hoje eu acabei devolvendo tudo, tá? Faltou gestão aqui? Não, porque como é a minha gestão nessa conta? No início do mês, eu tento me alavancar mais. Eu tento ir mais pegando ali. Porque é para eu chegar no final do mês eu ter aí uma boa margem. Então, se eu ainda tinha meu stop diário, tá? É R$ 350. Tudo bem? É R$ 350 nessa conta COP. Se eu estava dentro da semana, se eu não cheguei nem a um stop diário, né, de loja diário, então eu ainda fui mantendo. Então, eu vi que eu tomei uns prejuízos, o mercado tipo, chegou a me ficar aqui só com cento e poucos reais. Falei, pô, cento e poucos reais eu vou tentar bater no mercado ainda. E aí não deu, eu cheguei aqui, eu falei, ó, beleza, 184, é quase metade ali do meu stop diário. Tô fechando, não vou procurar ir mais, não. Então, por que é que eu fiz? Eu acabei perdendo hoje em torno de R$ 600, né? Devolvi meu ganho, né? Um pouco menos de 600, né? Que estava ali 400 e pouco, para ficar ali ainda num prejuízo aceitável durante a semana. Beleza, eu não consegui hoje, mas no dia que eu acertar, né? E o mercado vai pagar 900, vai pagar 1.000 pontos e tal, eu pego isso aqui, ó, pô, volto para cima de novo, né? Aí vai ficar tipo uma escadinha aqui, ó. E vou, porque meu operacional é de payoff. Então, assim que eu acertar uma operação bem posicionado, vejo que tem garantia, alavanca um pouquinho, pum, volto para cima, né? O mercado é isso aqui, tá? Nem todo dia que a gente vai vencendo. Eu tive 2 prejuízos nessa semana que computaram aqui no prejuízo, mas não acionou meu stop geral, que é R$ 350. Então, eu estou dentro da minha gestão. Esse vídeo passou um pouquinho do ponto, tá? 40 e poucos minutos, né? Eu tava sendo um vídeo de 30, mas espero que ele te ajude. Fechou? Tamo junto, curte aí, comenta, tá? Entra lá na comunidade. Tamo junto.